Quais são as principais contratações que a dupla Grenal e a dupla Mineira precisam fazer para o ano de 2025? Bora definir isso no vídeo de hoje. Meus queridos, mais um vídeo aqui no canal deste quadro em que eu falo das principais contratações que os times da Série A do Campeonato Brasileiro precisam fazer para a temporada de 2025. E hoje chegou a vez de falar da dupla Grenal, né, Internacional Grêmio, e da dupla Mineira, Atlético Mineiro e Cruzeiro. E também, sem mais delongas, né, vocês já sabem muito bem como funciona, bora lá. E meus queridos, aqui nós estamos lá na nossa querida telinha, né, nós temos aqui os times Internacional, Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro, e também as 8 posições que eles podem vir a reforçar, né, na minha opinião, para 2025. Técnico, goleiro, laterais, zagueiro, volante, meia, pontas e centroavante. E também, sem mais delongas, não vou enrolar mais tanto, vamos começar aqui pelo Internacional. E, gente, o Internacional dessas 4 equipes que eu vou avaliar aqui hoje foi de longe a equipe que terminou melhor 2024. Uma equipe que terminou muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Chegou a determinado momento estar com 18 ou 19 jogos de invencibilidade. Terminou um campeonato muito bem, chegando de forma direta para a fase de grupos da Libertadores de 2025, terminando jogando muita bola. Então o Inter, naturalmente, vai ser um time que ele vai ter que reforçar menos posições que os outros. Porém, eu já vou começar aqui por uma posição que eu acho crucial o Internacional ele reforçar para o ano que vem, que vão ser as laterais. Gente, o Internacional ele terminou 2024 com talvez o melhor lateral esquerdo do Brasil, Bernabei. Porém, a gente tem uma pequena questão com o Bernabei. Para você que não sabia, o Bernabei ele estava emprestado juntamente ao Celtic para o Internacional. O Internacional, se não me engano, teria que pagar 8 milhões de euros mais ou menos para contratar o Bernabei em definitivo. O Inter até então, né, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não fez essa aquisição do Bernabei. Então o lateral ele voltou lá para a Escócia e o Internacional ele está sem lateral esquerdo hoje no seu elenco. Então é definitivamente uma posição que o Inter ele tem que reforçar para 2025. Um dos pilares dessa excelente equipe que o Roger Machado ele montou no segundo turno do Campeonato Brasileiro era o Bernabei. E agora sem ele, o Internacional talvez ele sofra bastante para a temporada de 2025. Então tem que contratar principalmente um lateral esquerdo. Por conta disso eu vou colocar o Internacional aqui nessa categoria dos laterais. E além dos laterais, outra posição que eu acho que o Inter ele também tem que reforçar é justamente a zaga. Gente, eu não tenho nada contra a atual dupla de zaga titular do Internacional e muito menos os reservas. Hoje eu acho que é uma posição que o Internacional ele tá muito bem servido. Porém, o Internacional ele tem algumas metas, né, de venda de jogadores para arrecadar, né? A gente sabe muito bem da situação financeira que o Internacional ele tá passando. Então, lá pro meio da temporada, né, principalmente na janela do meio do ano, que é quando os times europeus eles são mais ofensivos, o Internacional ele pode vir a perder um zagueiro. Já foi dito publicamente que o Vitão, ele vai ser muito oferecido para as outras equipes, né? Justamente pro Internacional ele conseguir fazer esse caixa. Então, com essa iminente saída do Vitão, eu acho que é essencial você contratar um zagueiro para quando o Vitão sair, você já ter uma reposição imediata, né? E já tá mais acostumado com o grupo e por aí vai. Então, por conta disso, eu também vou deixar o Inter aqui na categoria dos zagueiros. E para finalizar o Inter, eu vou colocar eles aqui também nas pontas. E meus queridos, novamente, eu acho que o Inter, ele hoje tá muito bem servido de pontas. Tem um bom titular e um bom reserva na ponta esquerda, né, com o Wesley e posteriormente o Gabriel Carvalho, né, outros jogadores que também podem quebrar nessa reserva da ponta esquerda. E na ponta direita também tem um excelente titular que é o Bruno Tabata, porém, não tem um reserva pro Bruno Tabata. Então aí já seria um ponto para você precisar contratar um ponta. E além disso, também naquela questão de vender o jogador para cumprir meta, o Inter, ele talvez venha vender o Wesley, ponta esquerda que acabou com o segundo turno do Campeonato Brasileiro e foi um dos principais jogadores do Internacional. Então você perder um desses pilares, assim como você já perdeu o Bernabei, pode fazer uma falta gigantesca para o Internacional em 2025. Então eu acho que você deixar ali engatilhado logo no seu elenco uma possível reposição para o Wesley viria muito bem a calhar. E assim eu fecho aqui tudo que eu tinha para falar do Internacional nesse vídeo de hoje, né? Como eu disse, é um time que já tá muito mais bem encaixado, tem um bom treinador, então vai precisar reforçar em poucas posições, mas essas daqui eu acho que são essenciais pro Inter para a temporada de 2025. E aí eu já vou retirar a bolinha deles aqui, né? Da lateral, e agora vamos para o rival direto do Inter, que é o Grêmio. E meus amigos, o que o Grêmio ele vai aparecer em categoria aqui é brincadeira, tá? Vamos começar aqui por uma posição que pode ser um pouquinho polêmica. Goleiro. Gente, eu entendo. O Marquezinho, ele terminou muito bem a temporada de 2024, salvando o Grêmio em inúmeros jogos, sendo essencial pro Grêmio ele não ser rebaixado provavelmente. Porém, a verdade tem que ser dita. Gente, o Marquezinho não é um baita de um goleiro. O Marquezinho não é um gigantesco goleiro que vai salvar o seu time todo o santo jogo. Ele não passa uma confiança muito grande, venhamos a convir. O Marquezinho é no máximo nota 6. E eu concordo, não é uma posição que o Grêmio ele tem que reforçar com urgência, porque pro ano de 2025 o Marquezinho ele pode até dar uma quebrada, pode até cobrir um buraco. Porém, pro time que ele quer ser vencedor, pro time que ele quer ser competitivo, ter um bom goleiro é essencial. Eu já disse isso em outros vídeos aqui no canal com temática semelhante a deste vídeo. Então, eu acho que é uma posição que o Grêmio ele tem que focar em reforçar para 2025.
2025. Não de imediato, tem outras posições aqui que eu também vou falar que são assim, urgência pro Grêmio. Porém, contratar um goleiro eu acho que seria de grande ajuda pro Grêmio pro ano que vem. Além do goleiro, outra posição que o Grêmio ele também precisa reforçar são as laterais. Gente, a começar pelo básico, o Grêmio hoje ele não tem no seu elenco um lateral esquerdo. Saiu o Reinaldo, que eu concordo que tinha que ter saído, né? O Reinaldo hoje ele não tem nível pra ser titular de grandes clubes do futebol brasileiro. Porém, o Grêmio, com a saída do Reinaldo, não tem lateral esquerdo no seu elenco. Na lateral direito, eu acho que tá muito bem servido com o João Pedro. Porém, simplesmente não tem lateral esquerdo. Precisa muito reforçar essa lateral. Além da lateral, o Grêmio ele também precisa reforçar a sua zaga. Gente, hoje o Grêmio ele tem um ou outro jogador que são de confiança na sua zaga. Você tem, por exemplo, o Rodrigo Eli, que terminou no ano de 2024 em alta. Você tem o Kahneman, que é ídolo da torcida e ainda vem quebrando o galho. Porém, você teve a aposentadoria do Pedro Jeromel. Você tem um Gemerson, que não passa a menor confiança pro torcedor gremista. E assim, o Rodrigo Eli não é o suprassumo de um zagueiro. E o Kahneman, gente, vai fazer 37 anos, se eu não me engano. Pô, tem que começar a renovar essa zaga. Do meio pra trás, eu acho que é onde estão as principais carências do Grêmio pra 2025. Goleiro, nem tanto, mas também precisa reforçar. Laterais e zagueiros, assim, são posições que o Grêmio ele tá fraquíssimo e vem sendo um problema do Grêmio nas últimas 2 temporadas. Na temporada que o Grêmio ele bateu vice-campeão, naquela do Luis Soares, a defesa do Grêmio era uma peneira. Na temporada de 2024, quando você não tinha um cara extra classe pra carregar, como era o caso do Soares, o Grêmio ele sofreu demais por conta da sua zaga. Tem que reforçar do meio pra trás. O Grêmio tem laterais e zaga muito fragilizadas para o ano de 2025, até então quando eu estou gravando esse vídeo. Então, na minha opinião, tem sim que reforçar essas posições. Além disso, volância. Gente, o Grêmio hoje ele tem um volante que, na minha humilde opinião, é extra clássico, é o Vila Sante. Porém, ao que tudo indica, o Vila Sante ele talvez saia para o Palmeiras. Eu vou falar mais disso no vídeo de amanhã que eu vou fazer sobre o mercado da bola, né? Então não vou me estender muito nesse assunto. Porém, caso o Vila Sante saia, aí sim que o Grêmio vai precisar urgentemente contratar o volante. Mas hoje, se o Vila Sante ele sai do time por lesão, por cartão amarelo, por suspensão, seja o que for, o Grêmio não tem um volante à altura do Vila Sante, pô. Tem que contratar um volante. Além disso, meia, gente, é aquilo. O Grêmio ele terminou muito mal a temporada de 2024, então vai ter que contratar muitas peças. Gente, me diz hoje, você torcedor gremista, um meio-campista, camisa 10, que é unânime do Grêmio. Não tem. Tem um Cristaldo que pode ser um pouco interessante, tem um Aravena também, se eu não me engano, que pode quebrar por essa posição. Porém, você não tem um nome assim, unânime, que ele bota a camisa 10, ou que ele faz a função de meia camisa 10 e ele fala, pronto, eu vou servir todo mundo aqui, eu não vou sair dessa posição do time titular. Não tem. Precisa reforçar. Pontas, eu também acho que o Grêmio, ele poderia vir a reforçar. Não na mesma intensidade das outras posições que eu estou colocando aqui o Grêmio, né? Não uma necessidade extrema. Você tem, por exemplo, o próprio Aravena que eu já falei. Você tem o Gustavo Martins também, se eu não me engano, né, moleque da base. Você tem outros nomes mais interessantes para as pontas do Grêmio. Porém, eu ainda acho que falta um cara que ele vai ser unânime. Porque hoje o Grêmio ele tem muitas promessas para as pontas. Mas nem sempre o moleque que ele é promessa, ele vai render como esperado. Então, eu acho que você contratar um ponta que ele vai chegar para ser titular mesmo, vai dar uma consistência maior pro time, seria importante. E aí, quanto a técnico, o Grêmio ele realmente acabou de contratar o Quinteiros, que eu julgo ser um bom treinador para o momento atual do Grêmio, então não vou colocar o Grêmio na categoria do técnico. E centroavante, eu também acho que o Grêmio ele tá muito bem servido com o Martin Braithwaite. Então eu não colocaria o Grêmio em nenhuma dessas 2 categorias, e assim eu encerro toda a minha análise quanto ao Grêmio neste vídeo daqui. Eu sei, ficou em muitas posições, mas é aquilo que eu falei. O Grêmio terminou muito mal em 2024, e o ano como um todo foi muito ruim. Então naturalmente vai ter que fazer uma reformulação do seu elenco e contratar mais jogadores. Porque se continuar do jeito que tá, 2025 não vai ser um bom ano. E assim eu encerro aqui minha análise quanto ao Grêmio, né, neste vídeo daqui. E agora vamos sair do Sul, e agora vamos para Minas Gerais e começar aqui pelo Cruzeiro. E já vamos começar também com polêmica. Gente, o Cruzeiro precisa de um técnico. Ponto. O Cruzeiro, ele tá montando um elenco tanto quanto interessante, né? Eu ainda vou desenvolver mais nisso nesse vídeo aqui, nessa análise que eu vou fazer do Cruzeiro agora. E eu não vejo o Fernando Diniz tendo o apoio da diretoria. E também não vejo ele sendo o técnico com as categorias necessárias para fazer esse time do Cruzeiro jogar. A gente sabe o quão ruim é o trabalho do Fernando Diniz à frente do Cruzeiro até então, né? Do meio de 2024, quando ele foi contratado, até o final do ano. Um trabalho terrível, se não me engano, ele tem 3 vitórias sob o comando do Cruzeiro. Então é um trabalho muito fraco. E agora o Cruzeiro ele tá investindo pesado. Gabigol, Dudu, Fagner, Cássio e por aí vai. Vocês acham mesmo que o Diniz ele vai conseguir, sei lá, reformular pra caramba o Cruzeiro? Eu posso muito bem queimar minha língua, mas eu não vejo ele sendo o técnico certo. E agora o Cruzeiro ele tem um elenco mais do que qualificado. Se esse elenco não jogar bola, vai explodir no colo de quem? Do Fernando Diniz. Então, sendo bem sincero, eu acho que é uma posição que o Cruzeiro ele precisa urgentemente reforçar pro ano que vem. E, gente, outra posição aqui que pode ser um pouquinho mais polêmica,
que eu acho que o Cruzeiro ele precisa reforçar pro ano que vem são as laterais. E assim, né, eu vou comentar mais disso também no vídeo de amanhã, né, assim como a possibilidade de jubilação do Palmeiras. Eu também vou comentar dos anúncios feitos pelo Cruzeiro nessa sexta, dia 3 de janeiro, quando eu estou gravando esse vídeo, está sendo postado, né. O lateral direito Fagner, possivelmente o Marquinhos, né, ponta direita que tava no Fluminense e pertence ao Arsenal, o Eduardo e por aí vai. Porém, falando um pouquinho mais aqui da lateral, gente, eu ainda acho que o Cruzeiro ele precisa reforçar urgentemente essas laterais. O Marlon não tem um reserva à altura, né, pela parte da lateral esquerda. E na lateral direita, eu acho que o William, ele é um belíssimo lateral. Mas sendo bem sincero, e eu também tenho muita propriedade pra falar, né, porque eu torço pro Corinthians. Gente, o Fagner, ele não dá pra Série A do Campeonato Brasileiro. E nem pra ser reserva, né, que eu acho que é pra isso que ele tá chegando no Cruzeiro agora, né, ser um reserva direto ali do William. Eu acho que o Fagner, ele não aguenta realmente o ritmo. Foi contratado, provavelmente vai jogar e muito provavelmente o Cruzeiro não vai reforçar mais essa lateral direita. Porém, mesmo contratando o Fagner, eu acho que é uma posição que o Cruzeiro ele deveria reforçar. Porque eu acho que o Fagner hoje não é o nome que chega pra resolver a lateral direita do Cruzeiro, né? Nem pra reserva mesmo. E mais ou menos com a mesma análise que eu acabei de fazer em relação ao Fagner, né? Eu vou colocar o Cruzeiro precisando contratar um meia. Gente, o Matheus Pereira, ele não teve um meio campista, camisa 10 realmente, né? Que chegasse nem perto dele na temporada de 2024. Ou era ele, ou era ninguém. E hoje, o Cruzeiro, ele anunciou a contratação do Eduardo. O Eduardo que vem de uma temporada e meia horrorosa vestindo a camisa do Botafogo. Gente, o que foram esses últimos 2 meses do Eduardo vestindo a camisa do Botafogo é assim, vexatório. Eu acho que hoje o Eduardo ele não é nem metade do jogador que o Matheus Pereira ele é, por exemplo. Então, sendo bem sincero, eu acho que o Cruzeiro, mesmo contratando o Eduardo, muito provavelmente não vai reforçar mais essa posição nessa janela, eu ainda acho que ele precisa de um meia camisa 10. Um cara pra ser reserva imediato do Matheus Pereira. Porque hoje o Eduardo ele não tem a mínima condição de fazer essa posição. E quanto ao Cruzeiro, né, eu paro por aqui. Numa mini prévia que eu tinha feito para esse vídeo, né, pra fazer vídeos nesse estilo daqui, né, eu tenho que fazer uma pesquisa antes, né, pra ter certeza que eu não vou falar nenhum absurdo, né. Na prévia eu tinha colocado o Cruzeiro, né, precisando contratar aqui, ó, pontas. Porém, hoje o Cruzeiro ele também anunciou o nosso querido Marquinhos, né, que estava no Fluminense, e agora chegar o Cruzeiro, né, vindo do Arsenal. E isso, juntamente com a contratação do Dudu e também do Bolazzi, que acaba quebrando ele na ponta esquerda, eu acho que acabou suprindo essa necessidade que o Cruzeiro tinha, na minha humilde opinião, por pontas. Então eu vou acabar deixando o Cruzeiro fora dessa categoria. E assim, realmente, eu finalizo aqui a minha análise quanto ao Cruzeiro, também vou retirar a bolinha deles aqui na lateral. E agora, vamos para o último clube desse vídeo, né, o Atlético Mineiro. E, meus queridos, a primeira posição que eu realmente acho que o Atlético Mineiro aí precisa reforçar pro ano que vem são as laterais. E o porquê disso, né? Na lateral esquerda do Atlético Mineiro, eu acho que eles estão muito bem servidos, né? Com a Arana e também com o Rubens. Porém, na lateral direita, tem o Saravia como moleque que eu considero ser um nome muito interessante, também muito promissor para o Atlético Mineiro para a temporada de 2025. Porém, o reserva imediato era o Mariano. E o Mariano, ele acabou de aposentar. Então, contratar um lateral direito, nem que seja para ser reserva do Saravia, eu considero um tanto quanto essencial para o Galo para a temporada de 2025. E quanto dessa faixa do meio para trás, eu acho que realmente a única posição que o Atlético Mineiro ele tem que reforçar são as laterais. Gente, o Galo, ele tá muito bem servido de goleiro, o Everson é um baita no goleiro. Lateral, a única questão realmente é esse reserva da lateral direita ou um possível titular. Zaga, o Galo ele tem inúmeros nomes de qualidade. Volância, o Galo tem inúmeros nomes de qualidade. E meio campistas, você já vê ali uma pequena queda de desempenho de qualidade, né? Você tem, por exemplo, um Bernat que chegou no meio do ano e até hoje não mostrou o que veio. Porém, você tem um Scarpa que ainda pode quebrar também na posição e por aí vai. Porém, acho que o real problema do Atlético Mineiro são nas pontas e no ataque. E por conta disso, eu já vou colocar o Atlético Mineiro diretamente aqui, nas pontas e também no centroavante. Gente, viemos a ser muito sinceros. Começando aqui pelos pontas. Que ponta o Atlético Mineiro ele tem hoje? Tem o Hulk. Acabou. Você tinha, por exemplo, o Paulinho, que acabou de ser vendido para o Palmeiras, que conseguia fazer tanto a função de centroavante quanto uma função mais de um ponta. Acabou de sair. Quem você tem? Só tem o Hulk. O resto é tudo moleque da base. Falando também da centroavância. Quem o Atlético Mineiro ele tem pra centroavância? Tem o Davidson, que é um excelente nome. Acabou. O resto é tudo moleque da base. Saiu o Paulinho, que também era muito polivalente. O Atlético Mineiro, ele tem um bom elenco, na minha humilde opinião. Porém, nessa faixa de frente do campo, é uma pobreza de peças inacreditável. Precisa urgentemente contratar pontas e também um centroavante no mínimo para ser reserva do Davidson. Gente, o Hulk ele vem carregando o Atlético Mineiro em inúmeras temporadas, vem tendo números absurdos. Porém, é um cara que tá com 38, 39 anos. Ele não vai conseguir aguentar essa pegada todo santo ano, toda santa temporada. Uma hora ele vai precisar de auxílio. O Davidson também é um cara que é um excelente centroavante, na minha humilde opinião. Porém, já tá com uma idade mais elevada. E o Atlético Mineiro ele não tem mais nenhuma opção, pô. Ganhou uma bolada com a venda do Paulinho pro Palmeiras. Se não me engano, 118 milhões de reais. Tem que investir isso no elenco. Tem que investir isso em pontas e também em centroavantes. Porque se o Atlético Mineiro for para essa temporada com as únicas opções do meio pra frente, sendo Bernat, Hulk e Davidson e um monte de moleque da base, novamente vai ser uma temporada muito frustrante pro atleticano. Então, eu acho que pro Atlético Mineiro realmente são essas as principais posições que eu acho que eles têm que reforçar para 2025. Do meio para trás tem um excelentíssimo elenco.
porém, do meio pra frente, fica muito pobre em questão de peças. E assim chegamos ao final desse vídeo, né? Também vou retirar o escudo do Atlético Mineiro daqui e fazer agora aquele pequeno resumo que é um tanto quanto clássico, vocês já sabem o que acontece. Na minha humilde opinião, o único time desses 4 que eu avaliei hoje que realmente precisa contratar um técnico é o Cruzeiro. Na minha humilde opinião, Fernando Diniz não vai aguentar esse elenco estrelado que o Cruzeiro tá montando agora. E caso esse time não jogue bola, a bomba vai estourar no colo do próprio Diniz. Quanto à posição de goleiro, eu acho que o único time que ele está um pouquinho carente nisso é o Grêmio. O Grêmio ele tem um goleiro que terminou muito bem a temporada de 2024, porém o Marquezinho não é o supra-sumo dos goleiros. Na minha humilde opinião, seria uma posição que viria muito bem a calhar do Grêmio ele reforçar. Laterais, na minha humilde opinião, os 4 precisam. O Internacional perdeu o seu titular da lateral esquerda, Bernabei. O Grêmio simplesmente não tem lateral esquerdo. O Cruzeiro, na minha humilde opinião, em questão de peças de reposição, não tem as melhores, viria muito bem a calhar contratar reservas. E o Atlético Mineiro precisa só de um reserva para lateral direito, porque com a aposentadoria do Mariano, só ficou com o Sarabia para a posição. Na questão da zaga, eu acho que a dupla Grenal são os realmente necessitados nessa posição. O Inter por conta de uma eventual perda do Vitão e o Grêmio porque tem um setor defensivo muito envelhecido com peças que não são lá muito boas. Na questão da volância, eu acho que o único time que ele realmente precisa contratar é o Grêmio, seja para ser uma reposição direta para o Vila Sante em caso de venda do paraguaio ou para ser realmente um reserva que consiga entrar e suprir a ausência do Vila Sante. Na questão de meia camisa 10, eu acho que os dois times que estão muito necessitados nisso são Grêmio e Cruzeiro. Na questão do Grêmio, simplesmente não tem um jogador que seja unânime nessa posição, e na questão do Cruzeiro tem um excelente meia camisa 10, que é Matheus Pereira. Porém, no banco não tem ninguém que chegue nem aos pés do meio campista. Então, na minha humilde opinião, tem que reforçar essa posição. Nas pontas, eu acho que tanto o Inter quanto o Grêmio quanto o Atlético Mineiro precisam reforçar. O Inter por conta de uma eventual perda do Wesley. O Grêmio porque não tem novamente nenhum nome que seja unânime nessa posição. E o Atlético Mineiro porque é uma posição que está extremamente fragilizada. Só tem um Hulk e um monte de moleque da base para fazer essa função. E na questão da centroavância, realmente o único time que eu acho que está muito necessitado quanto a essa posição é o Atlético Mineiro, porque tem o Daverson e depois só um monte de guri da base. E assim eu fecho esse vídeo daqui das principais contratações que a dupla Grenal e a dupla Mineira precisam fazer para a temporada de 2025. Então não é isso, meus queridos. Se vocês puderem deixar o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Não mais é isso, até o vídeo de amanhã.